Olá meninas! Hoje eu trouxe uma maquiagem que eu sei que vocês vão adorar. Eu fiz especialmente pensando no inverno brasileiro. Essa boca borgonha, bordô, tá super em alta aí. Então eu sei que vocês vão gostar muito da make. O olho eu fiz assim, um pouquinho elaborado, só que ao mesmo tempo mais suave, pra dar o destaque mesmo no batom, na boca. Essa make também é especial pra Suene Paloma. É uma inscrita aqui no canal, ela sempre deixa recadinhos lindos pra mim. Então ela me pediu pra fazer uma maquiagem pra pálpebra gordinha. E as maquiagens que eu faço aqui no canal é pra pálpebra gordinha porque a minha pálpebra é gordinha. Eu tenho um pouquinho mais de côncavo, mas se vocês repararem bem, a minha pálpebra superior é bem gordinha e ela cai por cima, né, da pálpebra móvel. Então assim, as maquiagens que eu faço aqui é pra pálpebra gordinha. Mas existem vários formatos de olhos, de pálpebras. Então você tem que adaptar essa maquiagem no formato do seu olho. Porque tem pálpebra que ela é mais inchadinha, né? Essa pálpebra que não tem nada de côncavo. Aí tem a pálpebra que é mais caidinha. Então você tem que ir adaptando, testando, até você encontrar o formato da maquiagem que mais combine com você, que você mais goste. Então, quando eu faço um olho preto, escuro, eu aplico a sombra por inteira e não tem nenhum problema, né? Mas quando eu quero fazer uma maquiagem como essa, por exemplo, que eu quero que o olho, que a sombra clara destaque mais, eu tenho que fazer um truque. E o meu truque é bem simples, eu faço acho que em todas as maquiagens que eu já fiz aqui no canal, que é fazer a marcação da sombra mais escura um pouquinho acima da dobrinha, tá? Então o que eu faço sempre é olhar reto pro espelho e fazer a marcação um pouquinho mais acima da dobrinha da pálpebra. E isso dá super certo. Então dessa maneira eu consigo dar profundidade na pálpebra, né? Na pálpebra gordinha. E consigo ressaltar a cor mais clara na minha pálpebra móvel. Outra coisa que dá super certo é não usar, por exemplo, sombras cintilantes ou sombras com glitter no côncavo. Mas eu uso de vez em quando, não é sempre. Hoje mesmo eu usei, tá? Mas eu costumo misturar assim a sombra opaca com a sombra cintilante para não ficar tão cintilante e não atrair tanta luz para essa parte do olho. E quando eu uso sombra cintilante no côncavo, nessa parte mais inchadinha do meu olho, eu procuro sempre usar uma sombra ou um pó rente à sobrancelha. Então dessa forma não vai ficar tão chamativo e não vai ressaltar tanto essa parte do meu olho. Então é isso, meninas, eu acho que eu já falei muito. Essas são as minhas dicas para quem tem a pálpebra gordinha. E quem não tiver a pálpebra gordinha, não tem problema. Faça a maquiagem também, adapte também ao seu formato de olho, que eu tenho certeza que você vai adorar. E Su, eu espero muito que você goste da make. Se você fizer essa make ou outra make, me conte como ficou, eu vou adorar saber que deu super certo pra você ou que não deu certo, tá bom? Então é isso, meus amores, espero que vocês gostem da make e vamos lá ao passo a passo. Então, meninas, para começar eu vou usar uma sombra em creme da Astor. É um marrom bem metalizado e eu vou aplicar por toda a minha pálpebra móvel. Agora eu vou usar uma sombra dourada de acabamento Frost. Eu vou usar uma esponjinha para aplicar porque o resultado fica mais bonito. Eu aplico somente no meio da pálpebra móvel e deixo as laterais livres de sombra. Vou pegar uma sombra da Essence com a mesma esponjinha. É um marrom metalizado também, assim um marrom cobre. E vou aplicar nas laterais da pálpebra, no cantinho interno e no cantinho externo. E ao mesmo tempo que eu vou aplicando, eu já vou misturando com a sombra dourada, para fazer assim um degradê bonito. Bom, agora eu vou marcar o côncavo e vou usar um pincel chanfrado e um jumbo da NYX. E vou fazer a marcação do côncavo um pouquinho acima da dobrinha da pálpebra móvel, para que esse marrom fique evidente, mas que ele não esconda o dourado da pálpebra móvel. Faço aquele puxado gatinho também, um pouquinho só. Agora com o pincel lápis eu esfumo essa marcação e vou puxando pra cima, tá? Sempre pra cima pra não esconder o dourado. Então eu esfumo bem de leve
para tentar tirar um pouco a marcação sem borrar, sem sair do lugar. Agora eu vou pegar um marrom mate mais escuro e vou aplicar por cima do jumbo com o mesmo pincel chanfrado. Como é uma sombra muito pigmentada, eu aplico bem de leve para não borrar e pego pouco produto também. Depois que eu marco outra vez, eu volto com o pincel e esfumo tudo de novo, puxando para cima, levando a sombra sempre para cima. Agora eu faço um pequeno traço no canto externo do olho, na direção diagonal, e esfumo também. Para iluminar o cantinho interno, eu vou usar um pigmento. Esse pigmento não tem marca. Então, primeiro eu faço a aplicação e depois eu esfumo com um pincel mais fofinho para deixar um acabamento mais bonito. Agora eu vou iluminar a sobrancelha. Vou usar um lápis bege da marca Base e vou aplicar rente à sobrancelha e depois eu esfumo com um pincelzinho para tirar um pouco a marcação do lápis. Para esfumar o côncavo e deixar um degradê bem bonito, eu vou usar uma sombra marrom com um pincel bem fofinho e vou esfumar essa marcação que a gente fez com o marrom mais escuro, varrendo a sombra para fora. E para corrigir o esfumado e deixar a área da sobrancelha mais natural, dessa vez eu vou usar um pó compacto. Eu aplico com o pincel lápis e vou corrigindo o esfumado que eu fiz anteriormente. Volto com o pincel sujinho, fofinho, e repasso o côncavo. Volto também com a sombra dourada para deixar uma cor mais bonita, mais viva, e pronto. Agora eu vou fazer o delineado, vou usar o delineador em gel da Bobbi Brown, de sempre. Faço o delineado gatinho e aplico esse delineador dentro da linha d'água e rente aos cílios inferiores, tá? Agora eu vou esfumar rente aos cílios inferiores com a sombra dourada. Então, eu vou aplicando a sombra e vou misturando com o delineador. E por cima eu aplico a sombra marrom com outro pincel e misturo tudo para deixar um degradê também bonito abaixo dos cílios inferiores. Agora é só aplicar a máscara de cílios. Eu já tinha aplicado os cílios postiços anteriormente. E pronto, esse é o olho. É um olho bem bonito. Agora vamos para a pele. Eu vou começar aplicando um blush Bordeaux com um pouco de brilho dourado. Ele é muito lindo, desde a raiz do cabelo até o meio da maçã, mais ou menos, tá? Agora, para misturar, eu vou usar um rosa queimado e eu vou aplicar somente na maçã para fazer um degradê também bonito com blush. Para iluminar, eu vou usar o meu queridinho de sempre. Vou aplicar primeiro com um pincel fofinho de esfumar e depois eu vou misturar tudo com o mesmo pincel de blush. Assim a pele vai ficar bem iluminada e não vai ficar nada marcado. Agora eu apago a tonalidade dos lábios com um corretivo mesmo, para que a cor do batom fique o mais próximo possível nos lábios, tá? Depois de aplicado. E hoje eu vou usar esse Bordeaux lindo da Kiko. Ele tem um acabamento bem bonito. E eu começo aplicando com o pincelzinho mesmo, vou fazendo a marcação, né, dos lábios. E depois que eu termino de fazer o contorno dos lábios, eu aplico diretamente o batom para deixar a cor bem intensa mesmo. E essa é a make finalizada, eu achei linda e espero também que vocês tenham gostado. E esse é o resultado, meninas. Eu adorei, eu acho que é uma maquiagem super sofisticada, um pouco mais chique, assim, para uma festa, à noite. O dourado é coringa sempre e ele super combina com essa cor de batom, com borgonha, com vinho mais fechado, dá super certo. Então essa foi a maquiagem de hoje, meninas. Eu vou deixar a relação dos produtos que eu usei para fazer essa maquiagem lá no blog e algumas fotos também, tá bom? Então eu espero muito que vocês tenham gostado e se gostarem do vídeo, não se esqueçam de clicar em gostei, tá bom? Um beijinho e até a próxima!